Eu me chamo Olivia Coutinho, sou estudante do IFBA, no terceiro ano do ensino médio integrado ao curso técnico em informática, e essa é a apresentação sobre portas lógicas e circuitos SMOS, apresentada por mim e minhas colegas Ana Júlia Ribeiro, Gisele Lima e Pamela Barbosa. Complementary Metal Oxide Semiconductor, mais conhecido pelo seu nome comercial SMOS, é um tipo de processo de fabricação que utiliza silício para a criação de MOSFET, transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor, que foi criado por Frank Wallace e Ching-Tang Sa em 1963, processo este que utiliza complementos e pares simétricos de MOSFETs do tipo P e do tipo N para funções lógicas. Se trata de uma tecnologia muito utilizada para a construção de circuitos integrados de microprocessadores, microcontroladores, memórias RAM e outros circuitos digitais, estando presentes vários circuitos analógicos como os sensores de imagem, conversores de dados e transceptores para muitos tipos de comunicação. Os chips são associados a uma bateria, pois a sua memória é volátil, e tal característica permite que, se necessário, o seu reset ele pode ser feito com a maior facilidade, eliminando alterações via software que poderiam ser prejudiciais ao sistema e ainda impediriam que ele fosse ligado. O SMOS é empregado em portas lógicas como inversores, portas NOR e portas NAND. Existem características relevantes e importantes nos dispositivos CMOS, como a baixa imunidade a estáticos e baixo consumo de energia. Como um dos transistores do par está sempre desligado, a combinação em série consome energia significativa apenas momentaneamente, durante a alternância entre estados ligado e desligado, on e off. Consequentemente, os dispositivos CMOS não produzem tanto calor como outras formas de lógica, por exemplo, a TTL, que normalmente consome corrente mesmo quando em repouso. A tecnologia CMOS também permite uma alta densidade de funções lógicas em um único chip. Foi principalmente por essa razão que se tornou a tecnologia mais usada para ser aplicado em VLSI. É o processo de criação de circuitos integrados através de combinação de milhares de transistores em um único chip. Da mesma maneira que elaboramos funções lógicas com transistores bipolares comuns, podemos elaborar com os transistores de efeito de campo MOS, pois essa tecnologia permite que os dispositivos sejam excelentes em aplicações digitais. A produção dos componentes CMOS só foi possível pela microeletrônica após o desenvolvimento de componentes à base de silício, onde este elemento deve ser utilizado em sua forma mais pura, sem possuir impurezas provindas de seu processo de purificação, ou senão o material a ser utilizado para a criação dos componentes é considerado inviável e descartado. O silício, de símbolo Si, é um elemento químico pertencente ao grupo 14 da classificação periódica dos elementos. A temperatura ambiente, ele encontra-se em seu estado sólido. Apresenta-se tanto na forma amorfa quanto na forma cristalina em estrutura octaédrica de coloração azul acinzentado e de brilho metálico. O silício transmite mais de 95% dos comprimentos de onda das radiações infravermelhas e está presente em minerais como as argilas, os feldspatos e o quartzo, normalmente na forma de dióxido de silício ou sílica ou de silicatos. É o principal componente do vidro, do cimento e da cerâmica e da maioria dos componentes semicondutores eletrônicos e dos silicones. Industrialmente, a produção de silício se dá na forma de silício metálico ou na forma de liga ferro-silício. O processo de fabricação dos componentes CMOS se inicia pelo corte de um monocristal de silício em forma de bastão, que possui normalmente entre 20 e 30 centímetros de diâmetro e de 1 a 2 metros de comprimento. Este cristal é cortado de modo em que sejam retirados discos de silício com 0,3 a 1 milímetro de espessura. Eles são chamados de wafers. Durante o processo de fabricação, são colocados dopantes, que são impurezas propositalmente depositadas com o propósito de agregarem ou removerem elétrons ao meio. Tal controle é feito através de máscaras feitas de polímero que definem onde as impurezas ficarão alocadas e dando a característica necessária para o componente final.
Essas máscaras são moldadas para que, durante o processo de fabricação, sofram influência dos dopantes para que, posteriormente, se tenha a deposição do metal condutor. Feita essa preparação, esse disco é levado a um forno a temperaturas entre 800 e 1000 graus Celsius, no qual é preenchido por gás de fósforo, arsênio ou de boro. Os átomos desses elementos se alojam na estrutura cristalina do elemento, e a repetição desses passos se dá à fabricação de transistores CMOS. Muitas vezes esses passos chegam a ser repetidos 100 até 400 vezes para se ter o produto final. Após esse processo, acontece a fotolitografia, uma técnica também utilizada no processo de confecção dos circuitos integrados. Através dessa técnica, o circuito é desenhado, fotografado e reduzido a um negativo com o tamanho final requerido. Esse negativo é conhecido por fotomáscara. Em seguida, a luz atravessa a fotomáscara sobre a lâmina de material semicondutor revestida com material fotorresistente e, ao atingir esse material, sua composição se modifica. Depois, o material fotorresistente não atingido pela luz é retirado. Ao final, o material semicondutor é exposto a uma solução de gravação química que marca a superfície não protegida pelo material fotorresistente, criando o molde de circuito desejado da lâmina. O silício, elemento semicondutor, possui 4 elétrons em sua última camada, compartilhados por ligações covalentes sem liberdade de movimentação. Quando o silício é dopado com fósforo, por exemplo, tem 5 elétrons na sua última camada. Restará um elétron livre ou não compartilhado. Uma pequena energia é capaz de movimentar esse elétron. Esse tipo de silício dopado com fósforo é chamado de tipo N209, N de carga negativa. Quando o silício é dopado com boro, elemento do grupo 3 da tabela periódica, tem 3 elétrons na sua última camada. Então, restará uma lacuna, ou seja, a ausência de elétrons para ser ocupada por um elétron. Constitui-se, assim, um silício do tipo P de carga positiva. Na junção de P-N, ocorre um desequilíbrio de cargas e, consequentemente, um campo elétrico é formado. A incidência de luz, fótons, excita os elétrons, o que faz fluir de um lado a outro, e esse fluxo de elétrons produz uma corrente elétrica e uma diferença de potencial elétrico. Assim, funciona a geração fotovoltaica. Assim como foi solicitado, nós montamos um circuito no simulador EWB Workbench 5.12, utilizando os MOSFETs do tipo P e do tipo N, e aqui nós temos a chave A e a chave B. Estando com a chave A e a chave B na posição 0 ou no fio terra, nós não temos condução e nós não temos a lâmpada ligada. Quando nós ligamos a chave no VCC, que seria o 1, as duas chaves, a A e a B, nós temos condução e nós temos a lâmpada aqui ligada. Esse é o circuito que nós montamos para a porta lógica OR, utilizando também transistores MOSFET de tipo P e de tipo N. Nós temos aqui as duas chaves ligadas ao VCC, a porta 1 e a lâmpada está desligada. E quando nós ligamos as duas chaves à porta 0 ou ao fio terra, nós temos a condução de eletricidade, de corrente. Esse é o nosso circuito montado no simulador EWB Workbench, onde nós estamos simulando a porta lógica NAT. Então, aqui na entrada nós temos 1, porque está ligado aqui na VCC, então a saída é 0 e a lâmpada não se acende. Nós vamos ligar o circuito e nós vamos mudar a chave para a porta 0, que é aqui no terra. Então, a saída é 1 e a lâmpada se acende. Este é o circuito da porta lógica NAND, onde nós temos aqui as portas A, B, e o circuito só funciona quando ambas portas A e B estão ligadas no VCC 1 e a porta
NOT está ligada aqui no fio terra. Caso contrário, a lâmpada não liga. Esse é o nosso circuito de porta lógica NOR, onde nós temos novamente os MOSFETs de tipo P e N, e nós estamos aqui com ambas as chaves ligadas a VCC ao 1, e nós não temos a lâmpada ligada. Quando nós ligamos o circuito e trocamos a corrente para o terra, para o zero, nós temos a passagem da corrente, assim como aqui a lâmpada que está ligada ao terra, nós temos a corrente. E em nome do grupo, eu agradeço pela atenção na nossa apresentação de eletrônica básica sobre as portas lógicas e os circuitos SMOS.